que quando você avalia a pessoa, você tem convicção de que é impossível a pessoa seguir com a vida, às vezes, de trabalho dela normalmente, com aquela doença daquele jeito, sem controle. Nesses casos, eu, de fato, creio que é providencial o paciente se afastar do trabalho, porque ele não está conseguindo trabalhar adequadamente. E aí eu acho que a gente sempre tem que escrever um relatório pormenorizado mesmo, orientando sobre a adequação daquele afastamento. E muitas vezes, pelo menos com a gente aqui, né, quando a gente faz essa avaliação detalhada, com exame embasado, relatando a trajetória daquele paciente, que ele já passou por vários tratamentos, persiste com dor, que aquilo debilita a funcionalidade dele gravemente. Hoje, pelo menos com os pacientes que passam comigo aqui, já há resultados mais favoráveis aos pacientes, sabe? Porque Uhum. eu detalho o relatório, detalho o porquê que aquele paciente está daquela forma e por que naquele momento ele precisa ser afastado para se dedicar ao tratamento dele. E tem uma Perfeito. coisa, viu, Uhum. Isaac e Edgar, que eu acho muito importante. O pessoal do meu grupo que está aqui, vão falar, lá vai ela repetir que nem papagaia de novo. Uma coisa que eu acho crucial, gente, não adianta você... Tudo bem, a gente tem... A doença é pesada, só que você tem que saber que você vai chegar num período de INSS, em primeiro lugar, eles não são burros, né? Segundo lugar, a ordem é negar. Você tem que, pelo menos, saber falar da doença. Você tem que saber falar o que você tem. Não é explicar a dor, que nem a gente falou no começo, o doutor Irmão falou. As pessoas têm... A gente tem dificuldade mesmo de explicar a dor, que é uma coisa tão surreal, né? Que a gente tem essa dificuldade. Mas as pessoas... Não, o que você tem? Aí tem neuralgia trigêmea. Que é isso? A pior dor do mundo. Ponto final, acabou. Eu costumo dizer que a pior dor do mundo é a que você está sentindo. Se for uma unha cravada lá no pé com pus, ela vai ser tenebrosa. Entendeu? Vai ser uma dor terrível. Então, você tem que saber o que você tem. Não é repetir jargão de internet. A pior dor do mundo. Que isso aí virou um jargão. Eu tenho a pior dor do mundo. Não sei o que, a pior dor do mundo. A pior dor do mundo. Não, gente. Eu sou tão doida. Vocês podem dizer que eu sou doida. Tá vendo isso aqui? Uhum. Ó, Que legal. Uhum. ó. Eu ando com isso aqui dentro da bolsa para todo lugar. Onde eu vou, eu deixo, eu entrego. Por quê? Porque eu tenho neuralgia do trigêmeo. Mas você, Edgar, você, Isaac, doutorino, todos nascemos com neurotrigêmeo. Entendeu? Uhum. Para mim, trigêmeo, até que eu tive a doença, eram só 3 bebês que nasciam ao mesmo tempo. Ponto final. Isso para mim era trigêmeo. Né? Eu não sabia que era um negócio que doía tanto. Né? Então eu falo assim, você tem que saber o que... Eu vivo a minha vida para conscientização. Eu uso PIN, eu uso blusa, eu uso pulseirinha, eu tenho papel, eu pareço uma doida. Você olha no meu quarto, tem mascote de pelúcia, tem tudo. Para onde eu vou, eu tô com a bolsa com os bonequinhos, tudo. E eu sempre arrumo um jeito de falar. O que é isso? Perguntou, agora me aguento. Entendeu? Porque eu falo, a gente tem que falar. A doença não é conhecida. O papel da gente é conscientizar. Eu falo que a conscientização é dever de todos nós. Do mesmo jeito que eu falo que desistir nunca será uma opção para nós, é o que eu faço há 20 anos. Uhum. Há 20 anos. E não é porque você está 8 meses e meio sem dor, eu tô que eu continuo com o grupo, com reunião da Facial Pain Association, com tudo. Não dá para parar. Entendeu? Não tem como parar. Não, perfeito, Tati, perfeito. Ô, Tati, esses livrinhos, podia mandar pra gente, a gente distribui também. Eu mando para vocês aí. É muito bom. Eu mando. Mando com Show. prazer. Isaac? Ô, Tati, como que começou esse movimento, assim, essa iniciativa de criar uma página no Instagram, de criar um grupo, uma comunidade? São várias pessoas que fazem parte desse grupo. Você pode contar um pouquinho pra gente? Claro. A necessidade surgiu basicamente da necessidade de ajudar as pessoas. Porque enfiei na minha cabeça que eu não queria que as pessoas passassem o que eu passei. De demora para chegar no diagnóstico, de engano de tratamento,
de engano de informação. Então, eu comecei a pesquisar. Na época, há 20 anos atrás, não tinha muita coisa aqui. Não tinha. Era bem pouco, né? Então, eu busquei muito fora. Eu xeretei muito fora, busquei informação, muita coisa fora do país. Aí eu falei, hoje para mim, eu falo assim, é uma alegria, um alento. Eu não sei que termo que eu uso para você quando alguém chegar para mim e falar assim, Tati, graças às suas informações, eu cheguei ao diagnóstico. Graças às suas informações, eu não fiz o tratamento errado. Graças às suas informações, eu parei de ser dopada. Porque, gente, hoje eu falo para vocês, 18 anticonvulsivos divididos entre Tegretol, gabapentina, lamotrigina, pregabalina, amitriptilina e agora não vou lembrar qual era o outro. Para quê, gente? E eu continuava com dor. Aí depois eu vim saber que não, a referência, número 1, referência no mundo, chama-se Tegretol. E hoje se vê, o doutorino recebe inúmeros casos, que eu mesmo já mandei para ele. Pessoas que já foram, usaram o X, Y, Z, o W, mas não usaram o Tegretol. Aí ele pega e fala assim, não, Tegretol ou Tegretol CR, a pessoa estabiliza. Entendeu? Por quê? É a medicação correta. Né? Porque o que eu fiz, não estou dizendo que é correto, não é motivo nem incentivo para ninguém, não é isso, não é modelo. Mas eu tirei toda a minha medicação por conta própria. Falei, eu não vou tomar mais. Eu quero ver o que vai acontecer. Tirei bonitinho. Sabe o que aconteceu? A mesma dor que eu tinha com 18 anticonvulsivos, eu tinha sem nenhum. Nem 1% a mais, nem 1% a menos. Era a mesma coisa. Então, para que eu estava... Isso eu tinha acabado de fazer 45 anos. Eu estou com 51 hoje. Eu tinha acabado de falar, eu não vou mais tomar. Minha mãe ficou meio assim, mas eu falei, não, eu não vou tomar. Tirei a mesmíssima dor com 18 anticonvulsivos, sem 18 anticonvulsivos. Então, tem muito essa questão. Então, para que as pessoas não incorram em tudo aquilo, eu falo que eu passei, mas eu não quero que as pessoas passem. Né? Então, hoje eu tenho, nesse meu grupo, eu tenho pacientes, pais, filhos, mães de criança. Eu tenho uma mãe de uma criança de 10 anos, tem também que é a Sofia, tem também a Alice, mãe do Isaac, de 12 anos. Tenho nos Estados Unidos, eu tenho a Stephanie, que é a mãe do Clark. O Clark tem hoje 9 anos, mas o Clark teve a primeira manifestação de neurose de trigêmeo assim que ele nasceu. É um outro caso, é uma outra que foi o vácuo que eles usam nos partos para ajudar os partos naturais. Entendeu? Então, quer dizer, é para que as pessoas não padeçam o que eu padeci, surgiu todo... E aí foi ganhando, só que aí você pensa uma coisa desse tamanhinho e a coisa vai ganhando proporção, né? Como a questão dos mascotes, porque a doença é invisível. Ó, não tem nada. Se eu não virar aqui e você ver que eu tenho uma cicatriz, ninguém vê nada, eu não tenho marca, a gente não tem sinalização. Então, por isso que os mascotes foram criados, que é o menininho e a menininha, que é para dar visibilidade à doença invisível, né? Então, assim, aí a coisa vai tomando proporções, né? Você começa com o mascote, aí você começa com informação, aí você começa com o Instagram, aí vira grupo, aí vira Facial Pain Association nos Estados Unidos e assim vai. E hoje eu consigo ajudar, através da Facial Pain Association, um grupo de Portugal também.